Gabi, me diz uma coisa, em relação às aulas teóricas, se a gente for pegar, assim, uma aula teórica de um tema importante em neonatologia, vamos pegar, assim, né, distúrbios respiratórios, icterícia neonatal, esses temas que são bem clássicos, né, em neonatologia. Como é que aqui uma aula de neo, ela pode ser uma aula leve, despojada? Como é que aqui a gente pode tornar essa aula leve, palatável e despojada para quem está assistindo? Jader, vamos lá. Como a gente pode tornar uma aula de neo, né, de um conteúdo tão pesado, às vezes mais palatável? Acho que o primeiro ponto, tudo vai também com a linguagem que a gente usa, né? Então, eu sei que a gente é médico, a gente é profissional de saúde e a gente tá acostumado a falar mediquês, que eu brinco. Mas quanto mais simples você conseguir tornar a explicação, existe uma máxima que fala que quando você consegue explicar para uma criança de 8 anos alguma coisa e fazer ela entender, é porque você está explicando de um jeito que qualquer pessoa no mundo compreende. Acho que o Barack Obama falava isso. Ele escreve os discursos dele para crianças de 8 anos. Toda vez que eu tô produzindo uma aula, toda vez que eu tô de frente para os alunos, né? Eu preciso lembrar que eu tô tentando passar um conhecimento que eu levei anos para internalizar. Então, eu preciso passar da forma mais leve possível, da forma mais fácil possível. Então, acho que o linguajar aqui é um dos meus grandes pontos, né? Esquecer o mediquês um pouco e falar como eu explicaria isso para uma mãe. Então, por exemplo, eu vou explicar icterícia neonatal para uma mãe. É o seguinte, quando seu bebê tá dentro da sua barriga, você passa muito sangue para ele pelo cordão umbilical, porque a natureza, ela é muito perfeita, ela tem medo, né, do bebê nascer e ficar sem sangue, então você vai doando ali o seu sangue pro seu bebê. Quando seu bebê nasce, ele não precisa mais do seu sangue, agora ele tem a fábrica própria, mas o corpo dele, o organismo dele, reconhece aquelas células de sangue que são suas. E aí eu juro pra você que eu falo desse jeito. A célula de sangue, ela é igual bolsa de mulher. Sabe bolsa de mulher que você abre e tem 1 milhão de coisas? A nossa célula de sangue, ela funciona exatamente assim. Quando você abre a célula de sangue, ela tem um pigmento dentro dela chamado bilirrubina, que é o que deixa a pele do bebê amarela. Quando o organismo do bebê reconhece aquela célula e fala, isso aqui não é meu, ele quebra. É como se ele pegasse a bolsa, abrisse e jogasse tudo que tem dentro dela pra fora. E aquilo fica circulando no sangue. E esse pigmento, ele tem uma tendência, ele gosta muito de pele. Então ele vai e se impregna na pele. E é assim que o bebê fica ictérico. Então, eu sei que é um jeito muito bobo. Adorei. Eu sei que é um jeito muito bobo de explicar e que um estudante de medicina que tá se preparando para a prova, um médico, um residente, a gente tem a capacidade de entender isso de uma forma, explicando com termos mais difíceis, explicando a fisiopatologia conforme o livro. Mas uma vez que você explica isso, cara, nunca mais a pessoa esquece. Nunca mais a pessoa esquece. Porque, então é isso. Então realmente tem muita célula sanguínea materna circulando, faz a hemólise, libera a bilirrubina indireta, né, na corrente sanguínea e acaba gerando icterícia, porque a bilirrubina indireta tem uma predisposição pelo tecido cutâneo. Então pronto, sabe? Então eu acho que para tornar a neonatologia e qualquer disciplina mais leve, é a gente tentar explicar da maneira mais fácil possível. Sabe que agora eu me lembrei, quando eu tava passando na pediatria, quando eu era interno na faculdade, eu tinha um colega que era daqueles, assim, que ele era super despojadão, assim, também, né? E aí ele foi passar o caso pra preceptora e era uma icterícia. E aí ele disse assim, em resumo, professora, assim, a mãe disse que o filho dela tá um canário. Hoje em dia a gente então, trocou, assim, fala Minion. Né? Não é tão comum ver canário, hoje em dia a gente fala que é um Minion. Tá um Minion. E aí foi engraçado porque, assim, ó, ela tava, sabe, naquele lugar, assim, sabe, mas meio que desconcertou ela, assim, sabe? Ela, é isso aí mesmo. Então a gente tem que usar linguagem simples mesmo, que realmente é o que acaba fazendo sentido, né? Exato. E eu brinco, assim, que eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de usar imagem nas minhas aulas. Eu acho que imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, literalmente. Então, você explicar Eu cheguei nessa conclusão, Jader, só voltando um pouquinho, eu cheguei nessa conclusão quando eu tava no primeiro ano da faculdade, estudando neuroanatomia no Ângelo Machado. Pois é. E aí eu demorei... Chega a fazer um reflexo de morto. Exato, exatamente. Chega a dar um arrepio, né? Eu demorei 40 minutos lendo um parágrafo sobre a tenda do cerebelo.
Porque do jeito que ele colocar, primeiro que eu me perdia na metade, aí eu tinha que voltar. Não, pera, não, já me perdi, já não sei mais do que ele tá falando. Segundo que, teve uma hora que eu cansei, gente. Eu li tantas vezes e eu falava, tá, mas eu não consigo imaginar. Porque você tem que imaginar. Imagina aí, eu tô te dizendo o que é, você tem que imaginar. Eu joguei no Google, tenda do cerebelo. E aí, imagens. Apareceu um monte de tendas do cerebelo. Eu falei, é isso que ele quer dizer. Agora eu entendi. Então, a partir daquele dia, eu entendi que o meu jeito de aprender é muito visual. E eu tento trazer isso para as aulas também. Acho que isso é uma coisa que pode deixar a aula mais leve, sabe? Você colocar imagens. Porque às vezes só de colocar a imagem, você já faz a pessoa entender muita coisa. Não é só você ficar explicando. Então, minhas aulas de circulação fetal, por exemplo, que são super, né? Temas assim que as pessoas fazem moro também, arrepiam quando a gente fala de circulação fetal. Mas é uma aula fácil de entender, porque você começa a fazer o caminho da hemácia na figura, na imagem, e tá resolvido. É isso. Então, acho que isso também é uma coisa importante da gente comentar. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É Já isso. dizia o bom e velho ditado. É isso. Então, se você conhece, por exemplo, a fisiopatologia do desenvolvimento pulmonar do bebê, as fases do desenvolvimento, o que acontece...